Muito boa tarde, senhor Manel Cap. Fala Cap, né? Cap, isso. Tudo bom, cara? Como é que tá? Tô bem, graças a Deus, tô bem. Tô me Obrigado pelo sentindo bem. tempo. Luta marcada. Vamos lutar Tô. agora sábado que vem, no primeiro evento do Sábado, ano. Tá todo mundo correto. desesperado, sem luta pra assistir, faz um tempão. O E, Manel faz o Comem Event com o Matheus uhum, Nicolau. correto. E como é que você tá? Como é que você tá pra essa luta? É a segunda vez que você vai lutar com o Matheus, né? É a segunda vez que vou lutar com ele, não. Assim, sinto-me bem. Tenho vindo em uma boa fase de treinamento, sem muitas lesões. Aparece uma ou outra de quando em quando, mas nem nunca assim uma lesão assim grave. Ah, Porém, entretanto, estou numa boa fase da minha carreira, da minha vida, em termos pessoal, em termos profissionais e vou chegar com uma boa cabeça para sábado. Boa. Era pra você ter lutado com o Kai Kara France na tua última luta. Você acabou pegando a estreia do Felipe, né? Correto? De última hora. Como que foi aquela luta? E uma coisa que me admirou muito, Hum, mais do seu lado do que do lado do Felipe, porque pro Felipe foi a chance da vida dele, né? Chega a correto. lutar já com o cara na posição que você tá, mas pra você era uma luta super arriscada, né? É sempre uma luta arriscada, mas então, eu devia ter lutado com o Kai Kara, com o Kai Kara France. Lá ele falou, inventou, entre aspas, né? Aham. Falou que teve uma contusão durante um treino. Mas isso temos que ver porque foi 3 semanas antes do evento. E eu já estava na Austrália para me adaptar. Eu fui para a Austrália mais cedo, 3 semanas antes, já para me adaptar, e eu recebi já a notícia lá mesmo na Austrália. E assim, com todo o investimento feito, viagens, treinadores, casa e tudo lá. E então recebi a notícia que ele recebeu uma conclusão, e eu acho que quando tu recebes uma conclusão, uma lesão, tu deves esperar com 3 semanas, né? Com 3 semanas deves esperar uma semana. Uma semana, eu acho que uma semana cura bem, e, em termos de cabeça, porque se formos a ver os atletas da NFL, de futebol americano, eles quando recebem uma conclusão, eles só recebem 2 semanas de suspensão. E eu tenho a certeza que ele não estava confiante. Ele não estava confiante Uhum. porque ninguém precisaria saber. Se ele, se ele deixou isso claro, que teve uma conclusão e que não vai poder lutar, eh, não estava por aí confiante para lutar comigo. Entendeu? Não estava por aí confiante para lutar comigo e também não era de surpresa. Em relação ao Filipe, eu aceitei a luta porque eu tinha que mostrar serviço, entender? Fosse quem fosse naquele dia, fosse quem fosse, se me dessem outro oponente sem ser o Filipe, eu aceitaria na mesma. Não, não estava ali para escolher, eu queria lutar, eu estava com bastante sede e com sede de lutar, que eu já não lutava faz algum tempo. E então o meu desejo e a minha vontade era lutar, não era nem que fosse ranqueado ou não ranqueado, eu só queria lutar porque eu tenho vindo a passar, estava numa boa fase da minha carreira. Sou jovem, mas não vou ser jovem para sempre. Então, se Sim. eu não aceitasse aquela luta com o Filipe, eu estaria a entrar para um novo para um novo camp de luta e estaria a perder tempo. Precisava descarregar aquela energia, entendeu? Precisava descarregar aquela energia da luta, e isso fez-me bem também para mim e para a minha cabeça. Muito legal. Lutador tem que lutar, né, cara? Não dá Tem que pra. lutar. Faz o camp, você bota teu corpo num No estresse, né, sacrifício. cara? Pra fazer um camp lá 2, 3 meses, puxando muito forte. Cai a luta assim, é um negócio complicado mesmo, né? Eu entendo a É, sua é. posição. E você tá no, você tá na, cara, na boca do gol ali, né? Quando a gente olha o ranking, o Pantoja campeão, Moreno não deve disputar cinturão tão cedo.
o Royval acabou de disputar, vai Ah, sobrar você é, passando pelo Matheus Nicolau. Você já acha que a próxima luta já é pelo cinturão? Ou qual que é a programação? Assim, o que eu você quer, a posso gente dizer, sabe. eu posso dizer que 99% ganhando essa luta é cinturão. Legal, Entendeu? legal. 99%, estou a dizer aqui por aberto, é cinturão. Ganhando essa luta no Matheus Nicolau, que vou ganhar, nós temos a chance de lutar pelo cinturão. Como que você viu a luta do Pantoja contra o Brandon Royval? Você vê o Pantoja. O que eu tô querendo dizer assim, você já lutou com o Pantoja. Pantoja Já? fez conquistou o cinturão contra o Moreno e defendeu bem contra o Royval. Como é que você fez? Qual a tua análise assim quando você vê o Pantoja? Assim, Porque vocês dois são lutadores muito diferentes hoje, né, do que da época que vocês lutaram, né? correto, correto, correto. E eu também, a primeira luta, sem desculpas, a primeira luta que eu lutei, eu estava naquela fase quando eu saí do Rising, eu lutava Uhum. de sapatilhas e aqui no Octagon, as minhas duas primeiras lutas, se vocês forem analisar muito bem, eu escorregava imenso no Octagon, escorregava imenso, então não conseguiria fazer o meu jogo, que é entrar, sair, sair, entrar, o que me dificultou muito. Parecia que estava a andar a andar de patins de gelo, Aham. sem aderência nenhuma, e sem aderência nenhuma tu também não tens muita força uh, para os golpes e perdes a tua base completamente. Foi algo que eu tive que me adaptar e encontrar mecanismo de como não escorregar dentro do octagon do UFC. Uhum. Assim, em relação às lutas do Pantoja, virando para esse lado, que eu vi contra o Moreno e o Brandon Royal, numa análise como lutador, contra o Brandon Royal, eu achei que foi uma luta muito assim. ahm, eu não vou dizer fraca, mas foi algo que mostrou muitas aberturas e muitas fraquezas como campeão, como o Pantoja. E, e vendo assim claramente o Moreno, o Moreno nem o Brandon Royal tem poder de knockout, tem poder de knockout. E o Pantoja foi tocado várias vezes na cara. E eu fiz uma análise que se eu tocasse da quantidade que eles tocaram no Pantoja, eu acho que o Pantoja já tinha caído. Porque eu tenho uma mão dura, tenho uma mão forte e todos os atletas que eu lutei sempre nocauteei ou dei-lhes knockdown. Então, ah, com o Moreno para os fãs que não entendem de luta, foi uma luta boa. Mas eu achei foi assim uma luta brega, entendeu? Foi uma luta brega com o Moreno. Já com o Brandon Royal esteve muito bem, manteve-se bem disciplinado, apesar de nos últimos dois rounds mostrou um desgaste de energia e recebeu bastantes golpes. Mas, entretanto, tenho o maior respeito por ele, vejo-lhe como um bom campeão, mas não superior a eu. Ah, mas é isso. A gente vai ver. Vai chegar lá. Vai chegar a hora, né? Vai chegar a Vai chegar hora. a hora. Vai chegar a hora. Ó, eu coloquei. Eu queria que você contasse. Eu tava lendo da sua história e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua jornada nas artes marciais. O seu pai era campeão de boxe, né? Foi que te influenciou bastante. Correto. Eu vi que você começou a treinar boxe muito cedo. Conta um pouquinho como que foi essa caminhada sua e a mudança de Angola para Portugal. É engraçado porque o brasileiro se identifica muito com você pelo fato de você falar português, né? Tá bom. Os E brasileiros, eu eu, e recebi um eu, monte e de eu, mensagem aqui dizendo: Ah, que legal, pô, o cara. eu também me identifico muito com o brasileiro porque eu comecei as artes marciais, o MMA, com um brasileiro, que foi o meu mestre Kleber. E eu passei, e todos os meus mestres foram brasileiros. Assim, eu digo meus mestres porque eu andei muito, eu estive em Portugal, eu estive depois para a Tailândia e agora aqui nos Estados Unidos.
Mas sempre trouxe o meu primeiro mestre para todo o canto que eu ia. Mas em relação à arte marcial, eu tenho muito apelo pela comunidade brasileira e eu sei todas as gírias, tudo que há do Brasil. E, muitos dos meus amigos dizem que tu és o único estrangeiro que sabe mais que brasileiros do Brasil, entendeu? Então, e eu tenho o Kleber, como foi o meu primeiro mestre, que me ensinou o MMA, o Jiu-Jitsu. Eu passei pela mão do mestre Marcinho Gracinha, que está na Tailândia. Eu passei pelo Amaury Bitteto, o Fredson, e agora estou a treinar também com o Richard também. Então são todos treinadores brasileiros e as minhas aspirações desde ter a idade, assim, de criança, sempre foram atletas brasileiros, sempre foi o Jacaré, o José Aldo Silva, o Shogun Rua. Então eu sempre me espelhei pelos atletas brasileiros que na época eram o expoente maior do Brasil. Sim. Cara, o jacaré, eu tô aqui na Flórida, o jacaré tá a 10 minutos de mim aqui, vejo sempre ele. Vou falar pra Então, ele que você mandou, vou mostrar pra então, ele isso daqui, ele vai ficar amarradão. então, então, se fores a ver todas as minhas lutas de jiu-jitsu e as minhas lutas de MMA amador, eu celebrava que nem o jacaré. Ah, Entendeu? que Todas, massa, que todas, massa, muito legal, muito legal. todas, Jacaré é gente boa, todas. jacaré é gente boa. Quando você estiver por aqui, a gente dá um pulo lá, vou te apresentar. Você conhece ele pessoalmente? Vi-lhe uma vez, vi-lhe uma vez, Viu? vi-lhe uma vez. Legal, E legal. a gente lutou no mesmo, acho que íamos lutar no mesmo card. Acho que foi no mesmo card. Acho, Ó, acho eu que vou foi bom. começar com as perguntas aqui, porque tem bastante, tá? Uhum. Rafa Moço mandou pra você: luta pelo cinturão do UFC ou o Porto ganhar a Champions League? Luta pelo cinturão do UFC. Você Eu gosto gosta do muito de Porto. futebol? Você quase jogou, você queria jogar futebol quando você era moleque, né? Eu era o melhor jogador da minha comunidade. Era o melhor jogador da minha comunidade. Eu joguei futebol, joguei em alto nível. Tinha muito, muito jeito. Acho que tinha mais jeito do que na luta, mas a luta me deu aquele bichinho, entendeu? Me deu aquela adrenalina de parar de jogar futebol e continuar as artes marciais. Cara, em que momento? Isso eu faço bastante essa pergunta pro pessoal. Que momento que você para e fala assim, não, cara, é isso mesmo. No teu caso, por exemplo, né, que você tava jogando bola e aí você já treinava e você falou, não, não, não. É a luta É, mesmo. Que momento que você sente que você fala assim, não, não, é pra cá que eu tenho que ir porque é o que eu é, sinto que engra- vai. é, en- é engraçado porque eu desde terra idade eu fiz jiu-jitsu, eu fazia boxe. O meu pai nos influenciava muito a treinar todos os dias e sempre que havia alguma competição na escola, seja aquelas maratonas de corrida na escola, seja qualquer competição, nós tínhamos que ganhar e ser sempre o número um, ou então o número dois se algum dos meus irmãos competisse também. Uhum. Ah, e se eu ou meus irmãos ganhassem, ele nos dava-nos um presente, ou dava-nos uma chuteira, ou nos levava para comer. Lá no restaurante do Boa Vista, que era de um dos maiores clubes de futebol lá do, de Portugal. E assim, tudo que a gente fazia toda a conquista tinha que ser por mérito, entendeu? A gente ganhava as coisas que era por mérito. Eu lembro todos os domingos, nós, crianças, fazíamos maratonas, tipo 10 km de corrida num parque enorme que chama-se Parque da Cidade, que o meu pai nos punha a correr e sempre nos deu essa mentalidade de vencer, vencer. E, e no momento eu jogava futebol, isso era muito bom para mim também a nível físico, a nível de cardio, mas quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, não o boxe, mas assim o jiu-jitsu, começou-me a me despertar, entendeu? Muita curiosidade, porque eu aprendia coisas novas, como imobilizar as pessoas, Uhum. e eu e o meu melhor amigo Paulo víamos sempre vídeos no YouTube e fazíamos quando chegávamos lá, e isso deixava-me assim intrigado por mim, comigo mesmo, dava-me um desafio maior que me Uhum. dava no futebol, porque no futebol era tipo um Romário, estás a ver? Nem tre... eu nem treinava, ia
E eu nem treinava, ia para os jogos, marcava golo. Então não tinha aquela disciplina que as artes marciais trouxe-me. Eu era muito insurreto e muito, assim, era muito insurreto. E quando eu entrei dentro das artes marciais, as artes marciais, ela educou-me, entendeu? Eu Sim, já sabia boxe, mas o boxe não me trouxe a disciplina. O que me trouxe a disciplina, ser um homem e ser uma pessoa mais pacífica e ser uma pessoa, um ser humano melhor foi o jiu-jitsu e o MMA, foi a disciplina do jiu-jitsu que me deu essa disciplina que deves treinar, deves ser uma pessoa correta, entendeu? E tive bastantes princípios a partir daí, entendeu? muito legal. Muito legal. Bom, tá respondida a pergunta aqui. A Salomão DP, depois de ganhar do Matheus Nicolau, é para lutar logo pelo título ou tem que passar pelo Caicara primeiro? Já falamos, vai direto, vai pro cinturão, Não, né? uhum, vou pro cinturão. Nós já nem pensamos no Kaikara. Já foi, perdeu a chance, né? Perdeu porque nós íamos lutar em dezembro no card do o que é que o UFC queria fazer. E enviaram-me outro contrato depois de setembro para lutar com o Kai Kara em dezembro, que era no card do Pantoja com o Brandon Royal. Eu estava a me preparar para esse card. Aliás, eu estava de férias, eu estava em Portugal, estava de férias, e o Ali, o meu manager, ligou-me: Olha, o UFC quer que tu lutes nesse evento que vai ter aqui na T-Mobile, o último evento o último pay-per-view do ano, que vai ser o Pantoja, e tu ganhando o Kai Kara já ficas lá para desafiar o campeão. Eu disse assim, bora, bora. Eu estava em Portugal, comprei uma passagem lá, que eu não tinha passagem de volta, comprei uma passagem lá para o próximo fim, na sexta-feira. Eu lembro que era numa terça-feira, comprei para sexta-feira e viajei para aqui para os Estados Unidos. E depois o Kakara também recebeu o contrato e passou 2 semanas e ele depois desistiu outra vez da luta. Hum, é. Tem Hum. alguma coisa. Você intimida. Quando eu conheci você, eu tava no corner do Vinícius Salvador e você tava bravo. A gente tava lá na reunião dos lutadores, na sexta-feira, depois da pesagem, e você tava lá em cima do. Eu não lembro, acho que era o Pérez que você ia lutar. Certo, certo. Que você tava em cima dele lá falando, 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 e depois caiu a luta, que ele se sentiu mal e não sei o quê. Você, Foi o mesmo dia. você, você acha que você tem um jeito assim, aquela semana da luta, parece que liga uma chave em você e você muda completamente, né? Você acha que isso É, entra na muda, cabeça é. dos caras e intimida para os caras não querer lutar com você? É engraçado porque isso, eu até em casa eu tento ficar fora de casa na semana da luta, que eu entro em modo, entendeu? Para mim, quando vou para a luta eu tenho que, Modo é o modo de luta, né? guerra, entendeu? É, É o modo exato. de guerra, é o modo de guerra. Eu realmente eu já fiz essa perspectiva e eu realmente mudo de minha personalidade, o meu jeito de ser muda completamente e fico alterado. E eu acho que os oponentes, quando me veem, eles sabem que eu não estou ali para brincadeiras e tu consegues olhar nos olhos de alguém quando a pessoa não tem medo e a pessoa está ali destemida para tudo, entendeu? Então, eu acho que alguma das partes é isso. Intimida, né? Faz diferença mesmo, né? Tá engraçado. Foi o que eu falei pra você. A gente tava andando de volta assim, eu virei pra você e falei, calma, cara, tu tá muito bravo. Aí você deu uma risada assim, você falou, não, tem que mostrar pra ele qual que é. Eu falei, tá certo, é isso aí. Ai, ai. Vamos lá, Cristiano Marques tá perguntando quando é o próximo combate, sábado que vem. No sábado, bom, esse papo nosso vai pro ar agora no meio da semana, então sábado Uhum, agora, como em evento. correto. Tomás Seara, francesinha ou cabrito assado? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Cara, eu não sabia o que era francesinha, eu fui olhar no Google. Pergunta difícil mesmo, Per- tá bonito aquilo lá, cara. Pergunta difícil. Porque eu cozinho muito, não sei se tu começaste-me a seguir há pouco tempo, mas as pessoas certamente eles fazem essa pergunta porque eu todas as noites eu cozinho, eu posto algo eu a cozinhar e eu agora há pouco eu cozinhei um cabrito, Ah, que massa. então como cozinhei um cabrito no forno,
Estava lá, eu gosto de explicar que para mim cozinhar é a minha paz, entendeu? É a minha paz. Quando eu estou extremamente cansado de um treino, estou assim em baixo, o dia não correu bem, eu vou para a cozinha, começo a cozinhar e isso liberta-me, entendeu? A minha, não sei, liberta-me, dá-me uma paz, mesmo na fase agora de corte de peso, os meus treinadores, os meus parceiros de treino vêm para cá e eu gosto de estar em casa a cozinhar para eles, mesmo a cortar peso, isso deixa-me saudável, entendeu? É, deixa-me bem, deixa-me bem. Mas em relação à pergunta, cabrito ou francesinha, pá, é muito difícil. Mas vou pelo cabrito, porque Vai eu pelo gosto de comida, cabrito? comida. Eu vou falar Vou para o pelo pessoal cabrito. que estiver ouvindo isso, que não conhecer essa francesinha, é um lanche, né? Com queijo, É um lanche, é presunto, muito bom. carne, É, linguiça. é, Dá, dá um, é uma bomba, é uma bomba, procura no é uma Google aí bomba, que é que uma é uma bomba. coisa. É. Ah, ó, Lohan Guerreiro, qual a sua opinião Hum. sobre os lutadores no topo do ranking ficarem escolhendo os adversários que eles vão lutar? Você sofre disso, né? Não, eu não sofro disso. Eu, por acaso, ah, nunca sofri disso. Aliás, eu sempre achei que as pessoas tinham essa curiosidade de lutar comigo. Sempre reparei que as pessoas tinham essa Hum, curiosidade de lutar comigo, para se testarem, entendeu? Para se testarem, para ver se ele é isso tudo, entendeu? Se ele é isso ah, tudo. Mas muitas vezes na hora H chegam e realmente muitos não, não têm esse espírito de sacrifício. Mas eu acho que isso não existe muito, não existe, porque o UFC manda-te o contrato, e eles é que encaixam as lutas, o matchmaker. Eu não, isso de escolher, não escolher, isso, se tu não escolheres, o UFC começa-te a colocar de canto. Eu não acho que existe isso de escolher. Se existe quem escolhe, quem tem um poder de barganha com o UFC muito grande, entendeste? uhum. Quem tem esse poder de barganha com o UFC, correto, um top que tem vende bem, tem um pay-per-view alto, aí tem esse poder de barganha. De resto, todos eles fazem o que lhes mando. Não existe isso. Não E existe isso. eu já falei bastante disso também, porque os caras falam muito do campeão, né? Eles falam assim: imagina, Ah, o fulano não vai querer lutar com aquele cara lá. Eu falei, cara, chega uma hora que ele não tem muita escolha, ele tem que lutar, que é o cara que eles vão colocar pra ele lutar, né? se tu és o campeão, tu tens que aceitar todos os desafios. Tu tornaste campeão, tu já não és o caçador, tu és a caça, entendeu? Então, ah, o UFC acha quem é um próximo oponente para o cinturão e só tem que aceitar, só tem que lutar. Se for um campeão que tenha números bons de pay-per-view, acho sim que pode ter uma influência de escolher, mas por outro lado, isso é um ou dois, entendeu? Não Tá. existe isso. Tem um monte de gente perguntando da luta com o Felipe, a gente já falou. E um monte de gente Correto, perguntando do Caicara, se você acha que o Caicara France correu da luta. Já falamos também, né? claro. É óbvio, duas vezes é óbvio, é óbvio. Ó, Kiko, qual é a sensação de ser uma inspiração para tanta gente que quer ser que nem você? E botou umas bandeirinhas de Portugal aqui. Ah, eu acho que assim, eu não crio muito peso em mim, porque eu tento ser uma pessoa extremamente normal, entendeu? Eu, eu acho que as pessoas devem se acreditar mais nelas próprias, devem acreditar mais nelas próprias, e isso é tudo uma questão de consistência, entendeste? Eu acho que a consistência é a chave das coisas, porque quando tu começas uma coisa tens que ir de grau a degrau e mantendo o foco, porque a consistência é que te vai levar ao caminho de sucesso, porque se não fores consistente no algo que tu fazes, ah, vai ser só uma moda e a moda acaba. É verdade. Olha, essa pergunta aqui é engraçada. No Hum. Gustavo Luiz,
como foi os bastidores depois daquela discussão com o Israel Adesanya? Como é que foi aquilo Então, lá? é assim, as pessoas que me conhecem na semana da luta, eu, e é o meu caráter desde criança, eu não levo desafogo para casa, seja quem for, 2 metros, 3 metros, sejam quantos forem, não tenho problema com isso. Aliás, nós acabamos a conferência de empresa, que eu falo, eu sempre, eu não queria opinião, eu não queria opiniões de ninguém sem antes de conhecer as pessoas, mas em relação a ADC eu acho uma pessoa extremamente assim falsa, entendeu? Uma pessoa, um indivíduo, entendeste? É um indivíduo falso. Por depois da conferência, nós estávamos a descer as escadas, ele vem e toca-me no ombro, eu olho para trás e eu disse-lhe, "Ei, o que é que tu queres?" E ele diz assim, ei, no disrespect, sem desrespeito, mas tu podias ter magoado o meu colega com a garrafa d'água, e eu disse-lhe, "Ei, ele não sabe se defender, ele não precisa de ninguém para se defender." E ele disse assim: Não, não, nós somos irmãos. E eu disse-lhe: Ei, não é porque nós somos de África que somos irmãos, não somos irmãos. Se quiseres lutar, lutamos aqui. Sem câmaras ou sem câmaras, podemos lutar já aqui, vamos lá para fora, ninguém precisa de ver. E ele ficou assim meio agitado, e não desrespeito, não desrespeito. E eu, olha, se te quiseres, eu estou sempre aqui, entendeu? Sem câmaras ou com câmaras, e estamos ali com câmaras. Se achas que a tua atitude foi certa, anda aqui, eu mostro, entendeu? Muito bom, muito bom. É... Jordan Emanuel, o que você acha mais difícil na parte final da preparação? O treino ou a dieta? A dieta, claro, a dieta. A Dieta, dieta. né? A dieta. Extremamente. A dieta. A dieta e o corte de peso, entendeu? Está extremamente. Para alguém como eu que gosta de comer, gosta de cozinhar, eu falo a dieta porque é extremamente difícil. É. O Manuel quer saber como que você vai ganhar do Matheus Nicolau. Essa aí ele não pode contar, né, pô? Pô, não funciona Não, assim. posso contar, eu posso contar. Pode contar? Então conta. Eu tenho a certeza que eu vou nocauteá-lo, entendeu? Tenho a certeza que eu não vou nocauteá-lo. A minha última luta com ele quase ficou cego. Quase ficou cego, infelizmente. Felizmente não ficou. Uh, mas ele vai vir com muito receio então da minha mão, e eu tenho certeza que eu vou nocauteá-lo. A primeira luta com ele foi bem polêmico o resultado, né? Todo mundo Não tinha foi marcou o resultado pra você, né? correto. E Eu, ele sabe perfeitamente. Ele sentiu. O lutador sabe quando perde e quando não perde uma luta. Tu sabes quando vais numa briga e porra, caralho, tomei nos cornos, entendeu? Aí, uhum. aí, e ele sentiu, tu poderias ver no semblante dele, mesmo quando levantaram o braço dele e ah, depois pós-luta no microfone, e a pessoa não. Ele sabia que perdeu a luta, entendeu? Ele sabia que perdeu a luta. O Adriano Moraes está perguntando se você conquistando o cinturão esse ano, que vai acontecer, você pensa em fazer uma super luta nos galos? O que você acha desse. A gente tá vendo um trend meio diferente, que o cara já pega o cinturão e já quer fazer uma super luta na categoria de cima ou na categoria de baixo. Como é que você vê isso daí? Você acha que o cara tem que defender ou tá certo, tem que. Eu acho que deve defender, entre aspas. Agora vou pular a regra. Se o atleta houver uma luta, assim, um business bom com um do Galo, eu acho correto, que deve ser feito. Se vai trazer um bom retorno, por que não? E é sempre bom ter 2 cinturões. Não? Mas, entretanto, eu acho que devem defender o cinturão, mas também não descarto a hipótese, Entendi. se for uma luta boa. Legal. Gustavo Luiz, qual o seu palpite para a luta do Breno Moreno contra o Amir Albazi? Você acompanha esses caras, principalmente os caras do topo, assim, eu imagino que você É, acompanha bem, analisa, você curte assistir, como é que faz quando você não tá lutando?
Eu no meu dia a dia eu não assisto luta. Não Eu não assiste? assisto luta. Não assisto luta, não assisto luta. Só se tiver um card muito grande, assim, um amigo meu que vai lutar, eu assisto, mas por normas tento estar ah, fora da luta, entendeu? Eu gosto de sentir saudades, porque eu faço isso todos os dias, diariamente, entendeu? Então, eu como, eu durmo, é tudo em função da luta. Então, quando Uhum. estou fora, eu gosto de fazer outras coisas, que eu tenho muitas atividades, assim, negócio, e não só que eu faço por aqui. Então, tento me abstrair um pouco da luta. Mas em relação ao Amir Albazi e o Brandon é uma luta muito difícil, porque o Brandon é um atleta muito rápido, o Amir é mais forte do que ele, assim, fisicamente. Mas eu quero que o Amir ganhe, claro, o Amir é meu amigo e eu quero que ele ganhe essa luta, entendeu? Mas é uma luta complicada. Dá uma renovada também um pouco. Tem que dar uma reciclada ali, né, Uhum, na uhum. divisão, né? Você tá Tem que treinando dar. aonde? Você treina aí Na Extreme Culture, aqui em Las Vegas, na na Extreme Extreme Culture. Culture, Sean É na Strickland, com o Extreme. pessoal todo lá, né? É Correto, boa essa correto. academia, é muito boa essa academia aí, né? É Eu muito tenho um bom, amigo muito meu bom. que foi treinar aí o Wellington Turman. Ele ficou uma semana, 2 semanas aí, uns meses Hum, atrás. Eu não sei se você chegou a conhecer ele. ok. Não, não cheguei a conhecer. Não cheguei a conhecer. É, um monte de gente perguntando também de um UFC em Portugal. Se você gostaria de lutar no UFC em Portugal, se você, ganhando o cinturão esse ano, gostaria de fazer uma defesa em Portugal. Como você tá fora de Portugal faz quanto tempo que você tá aqui nos Estados Unidos? Ou você ainda vai muito para Não, lá? eu fico aqui e vou para Portugal. Eu, eu estive agora em Portugal em abril. Estive agora em abril. Ah, não, em abril não. Não, Depois de agora, setembro. final de Setembro. Ah, eu ano, estive né? agora. É, é. Final de setembro, outubro. Eu estava em outubro, eu acho que era em outubro. Eu fui para Angola. Eu fui para Angola e depois fui para Portugal. Fui para Portugal. Mas eu vou, ida e volta, estou sempre em Portugal. Entendeu? Não, não fico muito tempo fora, Uhum. não. Houve uma temporada quando eu estava a viver na Tailândia e no Japão. Eu fiquei uma temporada muito. Fiquei um tempo muito fora de Portugal, tipo uns 7 anos. Ah, mas depois voltei. Depois voltei. E aí um UFC em Portugal ia ser, pô, ia ser. Seria um UFC em Portugal seria top. Seria a cereja Já no estão topo do chegando, estão bolo. chegando perto, né? Vão fazer É, França de estamos chegando. novo. Aí Correto. já estão por ali. Já estão por ali. Uhum, Irmão, eu uhum, vou deixar você ir, porque eu não quero estender uhum. mais. Entrando semana de luta, vai com Muito tudo. obrigado. Pô, sou Muito fãzão obrigado, teu Rafael. também. Obrigado pelo tempo de Agradeço. novo. A gente vem falando faz tempo Agradeço. aí. E é isso, cara. Boa luta pra você. E quando eu estiver na Flórida, pode ser que a gente faça um podcast aí, Pô, ia ser pessoal demais, ó, mesmo. trazer você aqui, só falar, a gente vai falando. Eu vou mantendo Perfeito. contato aqui. Sem problema, Rafael. Muito Beleza? obrigado. Irmãozão, Obrigado. tamo junto, cara. Obrigado, viu? Tamo junto. Com licença. Com Valeu. licença.